Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para esse nosso encontro durante a quarentena do coronavírus. Nos últimos dias, nós temos abordado temas que dizem são relativos, à nossa humanidade de maneira geral. E ao pensarmos nessa nossa humanidade, vamos dizer assim, com certeza brotam alguns dos mais diversos pensamentos. Nós estamos sempre nos perguntando quem eu sou, o que eu faço, para onde eu vou, qual o meu destino, qual o destino do homem. E por que será que nós fazemos essas perguntas? Porque talvez haja sempre uma certa sensação de mal-estar, por que não dizer, presente em nós, presente na nossa civilização, alguma coisa que de alguma maneira já passou a fazer parte do mundo ocidental, principalmente, mas quiçá também do mundo oriental. Por isso é sempre bom nós estarmos nos perguntando e estarmos refletindo, então, sobre todas essas questões. William Shakespeare, em Hamlet, por sua vez, ele tem uma expressão que já rodou, o Facebook, o WhatsApp, mas que vale a pena sempre a gente lembrar. Ele diz assim, que maravilha é o homem. Que maravilha é o homem, quão grande é esse homem. E por que será que ele está falando dessa questão? Nós estamos nos referindo justamente a um texto de William Shakespeare na peça Hamlet. Então, assim, no auge, vamos dizer assim, do conflito de Hamlet, em pleno segundo ato, ele diz assim, que obra-prima é o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos. Nos atos, quão semelhante aos anjos. Na apreensão, como se aproxima aos deuses. Adorno do mundo, modelo das criaturas. No entanto, que é para mim essa quintessência de pó? Os homens não me proporcionam prazer. Sim, nem as mulheres, apesar de vosso sorriso querer insinuar o contrário. Então, ele está num momento da vida dele em que ele está buscando se encontrar. Ele está diante de um drama, onde ele se depara com toda uma realidade familiar doente, dentro de um contexto político doente, e que, por sua vez, faz com que ele adoeça. Ele está em busca do prazer, mas ele está encontrando este prazer cada vez mais num processo de autodestruição. Daí então, vem mais um questionamento, que é o mais famoso de todos: ser ou não ser? Ocupar um lugar no mundo ou simplesmente
ser um eterno desconhecido? Eis a questão. Não seria melhor ser um eterno desconhecido e não ter todas as responsabilidades, compromissos e também não sofrer todas as cobranças? Não seria melhor, acima de todas as coisas, passar a vida como um desconhecido, como alguém esquecido? É como dizer assim, talvez o servo que se encontra na sua casa seja mais feliz, porque ele não tem que pensar essas coisas, né? Ou seria como, às vezes, dizer, né, o nosso povo não tem certas preocupações, não tem o que pensar, então ele é feliz, né? Ser ou não ser, né? E ser para quê? Assim como não ser também, para quê? O que as pessoas estão buscando para si? O que as pessoas estão buscando na sua vida? As pessoas estão buscando ser feliz? Sem sombra de dúvidas. As pessoas estão buscando conquistar o prazer, né? E isso se traduz para elas em felicidade, sempre que elas conseguem saciar as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades emocionais, isso se traduz em felicidade, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque nós traduzimos a nossa felicidade, né, em sensações. Né? Então eu tenho uma sensação de gozo se eu estiver com fome, né, e receber o alimento. A fome me incomoda, a fome me dá dor de estômago, né? A fome faz com que eu comece a produzir gases, porque o estômago está vazio, né? E eu começo, às vezes, a engolir ar, etc. E eu fico me torna uma revolução, né? A fome me dá dor de cabeça, a fome me enfraquece. Agora, quando eu sacio a minha fome, eu tenho prazer, né? Eu fico relaxado. O meu organismo vai começar a trabalhar, né, com força total, porque ele vai ter que promover, vai ter que realizar toda a digestão, né? Eu vou transpirar, mas nem aquela transpiração que é fruto justamente da energia que meu organismo está consumindo, né, porque ele precisa fazer a digestão, nem isso me incomoda tanto. Me vem até uma sonolência às vezes, eu tenho vontade de dormir, tanto que em muitos povos, né, a tradição da sesta é muito comum. Se a pessoa tem desejo sexual, ela quer saciar esse desejo sexual. Ela quer estar com alguém, né? E a relação entre as pessoas, por sua vez, através do abraço, através do toque das mãos, através do olfato, porque nós respondemos muito pelo nosso olfato, né? Muitas vezes sacia, outras vezes não. Outras vezes as pessoas querem um relacionamento mais concreto, profundo, né, que vai chegar à união sexual. E em seguida, em alguns ou na maior parte dos casos, vem a saciação. Nem sempre isso vai acontecer. Tá? Eu atendi uma vez, há muito tempo, uma senhora
e me dizia que cada vez que o marido dela mantinha relações com ela tinha a impressão que um conjunto de facas estava cortando ela por dentro. E que depois que tudo terminava, ele virava para um lado e dormia, e ela virava para o outro e chorava. Né? Mas ela também não conseguia se libertar desta prisão, desta dor, desse sofrimento, porque ela se sentia na obrigação de cumprir este papel. E porque ela temia, né, como ela seria vista. E ela temia também, apesar de que isso nunca havia acontecido, a reação violenta do marido. Então ela criou toda uma fantasia em torno dela que dizia para ela que para que ela pudesse proteger a sua vida, ela tinha que morrer um pouco a cada relação sexual. Ok? Né? E veja, esse caso é bastante complexo, porque no caso dela, né, o prazer não vinha nem pela dor. Né? Ela só encontrava prazer, sabe, dentro de uma fantasia na qual, né, ela estava como que espiando alguma coisa, né? Ou se protegendo de alguma coisa. E é claro que isso não fazia sentido. Demorou muito para que ela se encontrasse e encontrasse o seu lugar no mundo. Mas outras pessoas, como o marido, saciam, viram para o lado e dormem. Outras encontram a saciação do seu desejo juntos e permanecem abraçados. O mesmo se dá, né, com outros sentidos. Quando eu vejo uma paisagem bonita, quando eu vejo um quadro, uma obra de arte bonita, uma escultura, que aquilo me chama a atenção, mexe comigo, né? Quando eu leio um texto, um livro, né, que me chama a atenção, né, eu depois que termino assim, estou como que em estado de graça. Quando eu falo, canto, né, celebro, quando eu termino, eu estou saciado como em estado de graça. Quando eu me movimento também, isso acontece comigo. Então, algumas pessoas dizem assim, eu adoro dançar porque quando eu danço, eu me refaço. É lógico, você mexeu com todo o teu corpo, com todo o teu organismo, liberou, né, todo um conjunto de energias e isso te sacia. Quando eu faço um exercício de relaxamento, eu saio do relaxamento bem, tranquilo. É claro, deu-se associação. Né? Veja, nós estamos constantemente em busca disso. Agora, algumas pessoas vão projetar tudo isso numa outra vida. Vão projetar tudo isso
em um projeto salvífico. E se ela seguir as regras determinadas, então ela vai atingir a salvação. Mas ela tem que seguir aquelas regras, porque se ela sair das regras, ela não chega lá. Né? Então, para essas pessoas, né, em muitos casos, o sofrer, né, vai ser sempre uma coisa boa. E ela vai adquirir, né, cada vez mais, né, o desejo de viver nesta, vou usar um termo da música sertaneja, nessa sofrência. Né? Vai gostar de viver cada vez mais nessa sofrência, nesse sofrimento. Ela vai se tornar masoquista. Né? Veja, a relação entre o amor, né, e a dor vai estar sempre presente na nossa vida. Mas se nós transformarmos, né, a dor no único caminho para chegar ao amor, talvez nós nunca cheguemos ao amor, porque nós estaremos num processo de suicídio, lento suicídio. Né? Porque nós estaremos constantemente machucando a nós mesmos, né? E acreditando que aquela dor é necessária. Aquela dor é necessária. Nem toda dor é necessária. Muitas dores nós produzimos para nós mesmos. E produzimos, né, porque estamos em processo de martirização. Nós somos capazes de nos melhorar, né, sem precisar produzir cada vez mais sofrimento na nossa vida. Em primeiro lugar, eu tenho que procurar conhecer a mim mesmo. Veja, na mitologia grega, né, nós temos, assim também na egípcia, nós temos, tá, mas eu vou me referir especificamente à grega, nós temos a figura da esfinge. Né? A esfinge, né, é um ser mitológico, né, que está na entrada da cidade, e quando a pessoa se aproxima dela, ela faz uma pergunta. Se a pessoa souber responder a pergunta, né, a pessoa destrói a esfinge. Se ela não souber responder a pergunta, ela vai ser devorada, vai ser destruída. Né? Veja, a pergunta que a esfinge fazia era bem simples. Né? Qual o animal, né, que de manhã engatinha, à tarde caminha de 2 pernas e à noite caminha com 3 pernas? O homem que na infância engatinha, quando cresce anda sobre as 2 pernas, né? E quando idoso vai usar o cajado, a bengala. Édipo decifrou e conseguiu entrar na cidade, mas ele decifrou a mensagem, ou melhor, ele decifrou o enigma da esfinge, mas ele não conheceu a si mesmo. Era necessário que ele compreendesse, né, aquilo que está escrito no oráculo de Delfos e que era a base de todo o pensamento de Sócrates.
conhece a ti mesmo. Ele não conheceu a si mesmo. Ele entrou na cidade, usurpou o trono, casou-se com a mãe, sem saber que ele já era o assassino do pai. E depois, então, quando tudo foi revelado, ele furou os olhos com 2 ferros em brasa e ficou vagando pelo deserto, acompanhado pela sua filha-irmã Antígona, porque cego ele começou a sua trajetória e cego ele permaneceu, incapaz de conhecer a si mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós buscamos questionar quem sou eu, quando eu procuro identificar aquilo que eu sou, eu consigo também desvendar os enigmas do meu eu. Eu vou descobrir que sou uma pessoa que possui erros e acertos. Vou descobrir, né, como eu vou encarando o mundo e muitas vezes de forma egoística, né, como aquele que só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. Ele não consegue enxergar para além, no horizonte. Quem olha para cima, enxerga o horizonte. Né? Certo? Quem olha para aquilo que está somente diante dos seus olhos, geralmente é aquele que só olha para a ponta dos seus pés. Então só consegue enxergar os poucos passos que dá. Isso é que representa olhar somente para os seus pés. Só enxerga os próprios passos que dá. E por isso, então, vai ser uma pessoa que sempre estará certa em tudo. Mas como as pessoas muitas vezes a veem como errada, ele sofre, ela sofre. Porque não para pensar em si mesmo, não para se analisar. É necessário que eu me conheça. Conhece a ti mesmo. Era esse, essa é a grande máxima que estava no oráculo de Delfos, e que, por sua vez, também é a máxima de Sócrates. E, basicamente, é aquilo que vai definir quem sou eu. Não são os outros que têm que falar de mim, sou eu que tenho que me conhecer. Num consultório psicanalítico, veja, o psicólogo, o psicanalista, não vai apontar o que você é, o que eu sou. Ao contrário, ele vai auxiliar a que se descubra quem eu sou. Ele coopera com a livre associação, mas quem representa sou eu. Porque, na verdade, quem conhece as representações da minha vida sou eu. Porque eu lhes atribuí significado. E é claro que esses significados, de alguma maneira, estão lá, estão bem acomodados, porque satisfazem as minhas necessidades. É fundamental que compreendamos isso. Entretanto, veja,
por ter tanta necessidade de se conhecer e por conhecer tão pouco de si mesmo, se estabelece alguma coisa no nosso mundo, nas nossas sociedades, que nós vamos chamar, seguindo justamente a proposta de Freud, mal-estar da civilização. Que, na verdade, né, isso é da tradução inglesa, né, e que nós, por sua vez, adotamos no Brasil durante muito tempo. Né? No alemão, é o mal-estar das culturas. No alemão é o mal-estar das culturas. Né? E que, aliás, vai dizer muito mais desse texto de Freud, né, do que propriamente o mal-estar da civilização. Até porque, né, o termo civilização durante muito tempo foi utilizado de forma errônea para se identificar a civilização primitiva e civilização científica, né, principalmente pelo positivismo. E não era isso que Freud queria. Né? Ele estava usando justamente nesse sentido, né, das culturas. E ao analisar esse texto, ele começa se referindo justamente, né, a cartas que ele trocava com um amigo dele, né, e ele diz que justamente numa dessas cartas, né, ele, citando um artigo que ele havia escrito, chamado O Futuro de uma Ilusão, né, ele vai dizer que a religião é uma ilusão. Né? E ele diz, né, que a religião é uma ilusão, né, porque não é possível se lidar cientificamente com a religião. Né? Ele vai mais longe. Pode-se tentar descrever sinais fisiológicos, e onde isso não é possível, tá? O termo que também o sentimento oceânico, né, que ela promove, desafia qualquer tipo de caracterização. O que ele está querendo dizer com isso? Veja, em primeiro lugar, dentro dos parâmetros daquela ciência do início do século XX, né, eu não tenho como definir, né, cientificamente o sentimento religioso. O sentimento religioso, né, é algo que é vivenciado. Eu posso traduzi-lo, né, através de sensações fisiológicas, né, através de emoções vivenciadas, né, mas não é possível, na visão dele, né, definir cientificamente, né, a religião, e muito menos os conceitos, né, religiosos. Né? Ele vai mais longe, ele diz que não, aí ele vai se referir então que as religiões se referem ao amor, e ele diz: no auge do sentimento de amor, a fronteira entre o ego e o objeto ameaça desaparecer. Contra todas as provas de seus sentidos, um homem que se acha enamorado declara que eu e tu são um só, e está preparado para se conduzir como se isso constituísse um fato. Né? Então ele vai dizer o seguinte: veja, na sociedade as pessoas são diferentes umas das outras. Por isso, né, cada uma delas
tem que buscar conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, ela vai conhecer o seu lugar e a sua relação com o mundo. Ele vai mais longe. Se não existe uma pessoa igual a outra, essas pessoas são diferentes. Eu e tu não são um. O eu é o eu, o tu é o tu. São diferentes. Tem anseios, tem vontades, tem desejos. Quando eu digo que supostamente é possível que dois sejam um, eu estou mentindo. Porque alguém vai estar submetido a alguém. Alguém vai estar controlado pela vontade do outro. Alguém vai ser objeto do outro. Existem, na verdade, o eu e o tu. Eu vou mais longe, eu não vou usar o eu e o tu, eu vou dizer que existem dois eus distintos, duas pessoas distintas. Essas duas pessoas podem, em alguns pontos, né, pensarem igual e se completarem, mas em outros não vai ser assim. E elas, para que elas possam viver juntas e viver no mundo, elas têm que procurar se conhecer. Geralmente, quando eu não conheço a mim mesmo, eu acuso no outro os defeitos que eu mesmo tenho. Os populares, o caipira, ele tem um ditado para isso. Ele diz que o macaco nunca enxerga o seu rabo. Tá? É só o que dá na frente dele. Ok? E esse é o grande problema que nós enfrentamos. Viver no mundo e querer compreender o mundo simplesmente pela minha ótica e achar que todo mundo tem que pensar como eu, o mundo inteiro está errado e só eu estou certo, é uma patologia. Com certeza. Nós vamos entrar, né, dentro de um contexto em que eu me isolo de tudo, armo todo um conjunto de mecanismos de defesa, né? Me armo com a minha armadura, com a minha espada, com as minhas armas todas, e todo aquele que se aproximar de mim de forma diferente vai ser eliminado. Eu vou acabar me tornando aquela pessoa, né, que vive se sentindo perseguida. O mundo inteiro a persegue. Né? Todas as pessoas querem o seu mal. Aí então nós temos esse comportamento patológico. Né? Isso acontece na vida de um casal. Isso acontece na vida de um casal. Existem casais que não conseguem dialogar entre si. Ele pede, ela faz. Ou vice-versa. Ela pede, ele faz. Né? Simplesmente. E existem casais que conseguem dialogar.
E que mesmo se o tempo lhes impor, os problemas, melhor dizendo, lhes impuser a distância, eles vão continuar se encontrando, né? Porque as emoções se cruzam. E eles vão encontrar mecanismos para superar a distância. Mas nem sempre isso acontece. Quando esses laços não se estabelecem, quando esse diálogo não existe, né, as outras necessidades de saciação vão superar todo e qualquer desejo fraterno, qualquer amor fraterno, vamos colocar assim, né? Veja, para Freud, tá? Todo amor é erótico. Erótico não no sentido de ser eminentemente sexual. Erótico no sentido de eros. Ele vai usar o termo grego mesmo, tá? Erótico no sentido de eros, tá? No sentido de que este amor, por sua vez, me movimenta. Mas é claro, né? Nem sempre essa necessidade de ser amado, por sua vez, vai ser atendida. Muitas das vezes, né, a necessidade de ser amado não consegue conviver com a necessidade de amar. E eu me fecho na busca de ser amado e sou incapaz de amar. E existem aquelas situações em que amar se torna muito mais forte do que ser amado. Nessa luta, né, entre o amar e ser amado, é que dois seres, né, se encontram, que as sociedades se encontram, né, e elas vão compensando as necessidades e as faltas, na medida em que há respeito entre os seres, na medida em que há diálogo entre os seres, na medida em que há partilha entre os seres. Quando isso não acontece, né, então as pessoas vão criando seus mecanismos de defesa, vão se armando para, de alguma maneira, continuarem mantendo o controle de toda a situação. É interessante que em uma linha, apesar de Freud começar falando sobre a religião, etc. e tudo mais, mas em um parágrafo, né, quase lá no final do texto, Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que, na opinião dele, o único ser humano que conseguiu de fato equilibrar, né, essas duas coisas, né, e conseguiu superar o desejo, né, de ser amado, né, facultando que se tornasse muito mais forte o desejo de amar, e por isso ele passou a ser amado, foi Francisco de Assis. Né? Naquele momento, né, ele então está fazendo uma análise, ele faz um mero parágrafo disso, depois ele já muda de assunto. Né? Porque Freud tinha, sim, uma série de restrições às instituições religiosas, né? Por causa dessa característica que nós vamos encontrar,
na maior parte das instituições religiosas, de se apresentarem como portadoras da salvação, de venderem lugares no céu, né? Vamos dizer assim. Né? É por isso que Jean-Paul Sartre vai dizer para a gente, né, na escola existencialista, que o céu ou o inferno são dois estados de espírito que eu vivo em mim mesmo. Né? Eu posso estar vivendo um céu ou estar vivendo um inferno agora mesmo. Né? Não preciso projetar isso no futuro. Ele vai colocar isso numa peça de teatro, além, é claro, né, outras obras dele, mas numa peça de teatro chamada Entre Quatro Paredes. Se alguém tiver interesse, Jean-Paul Sartre, Entre Quatro Paredes. O céu e o inferno são aqui, e eu posso estar vivendo eles agora mesmo, né, na minha vida. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso encontro de hoje. Acho que passou rápido demais, ou eu falei demais, não sei. Mas eu estou trabalhando com vocês alguns trechos, justamente, então, do texto de Freud, O Mal-Estar da Civilização. Né? O Mal-Estar da Civilização, que está no Obras Completas de Sigmund Freud, né? E que também nós temos, então, agora, né, na nova tradução, né, que foi feita direto do alemão, né, para a língua portuguesa. Essa aqui é a tradução que eu digo sempre para vocês, que foi feita da edição inglesa, né, da edição standard da obra de Freud, em língua inglesa. Né? Essa edição, inclusive, ela está disponível na internet, né, para download, né, completa, porque a Imago fechou, né, e todos os livros, então, foram colocados em PDF. Se você colocar Obras Completas de Sigmund Freud, tá, você vai conseguir baixar todos os livros. Né? E essa daqui é que está sendo publicada agora em português, né? Está saindo justamente pela Companhia das Letras. Né? Tá? Amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre o mal-estar da civilização, né? Sobre esse texto de Freud. Então vamos discutir mais alguns elementos desse texto de Freud, né? Para a gente ir fechando essa nossa fase, né, de falar de psicanálise falando de Freud. Ok? Um amigo, o William, hoje estava me dizendo que ele gostaria que a gente falasse um dia sobre os Cavaleiros Templários. Né? Na hora eu lembrei da Giane, né, porque eu sei que é um tema que também é muito caro a ela, né, e nós falamos disso há alguns dias atrás. Né? Então, quem sabe, né, a gente já pegue depois, então, né, para falar um pouquinho sobre os Cavaleiros Templários, quem foram, né, o que aconteceu, o que existe de verdade e o que existe de fantasia, né, na verdade, na história dos Cavaleiros Templários de uma maneira geral. Né? Então é isso, pessoal. Vamos então passar para a segunda parte, né, do nosso encontro, onde a gente vai fazer então o nosso relaxamento. Né? Deixa eu só acertar aqui.
vamos então procurar aquela posição confortável. Se quiser ficar descalço, descalça, tirar o sapato, o chinelo. E vamos iniciar então a nossa respiração. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Agora, vamos direcionar a nossa mente para os nossos pés. E vamos sentir como se os nossos pés começassem a derreter. E deles começa a sair como que uma camada de lama. Eles derretem, derretem, e vai surgindo apenas um corpo translúcido. Agora são as pernas e começam a derreter, derreter. E vai surgindo pernas translúcidas. Agora os quadris e as nádegas também derretem. Vão derretendo, derretendo e vão se tornando translúcidos. O tronco e as costas começam a derreter. E eles vão derretendo, derretendo, se tornando translúcidos. Os ombros, as mãos, os braços vão derretendo, derretendo, se tornando translúcidos. A cabeça, o pescoço, as costas vão derretendo, derretendo e vão se tornando translúcidos. De repente, do alto, começa a cair sobre você uma chuva leve, luminosa, suave, que vai limpando todo o seu corpo.
Sinta. Sinta a chuva ser derramada sobre você. O seu corpo está limpo, translúcido, porque todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda dor, todas as emoções negativas, as energias negativas foram lavadas, limpas e escorreram para bem longe de você. Agora uma luz vem do alto, uma luz multicor, e ela começa a inundar todo o teu corpo, o teu cérebro, todo o sistema nervoso, os olhos, o nariz, os ouvidos, a boca, a faringe, a laringe, os pulmões, o coração. A luz desce pela sua coluna vertebral, inunda todo o núcleo, todos os teus terminais nervosos, inunda todo o seu estômago, rins, intestinos, todo o plexo solar. Inunda os seus quadris, suas nádegas, suas pernas, seus pés. Você agora é um ser iluminado, leve, límpido, e você começa a flutuar. Sinta a leveza do teu ser e flutue.
você agora começa a voltar à sua posição normal. O seu corpo vai se estabilizando onde quer que você esteja. Lentamente, procure movimentar os dedos dos pés, os pés. Movimente agora lentamente, suavemente as pernas. Ainda com movimentos leves e suaves. Movimente os quadris. O plexo solar. O tronco. Os ombros. Os braços. As mãos. Sinta as suas costas. Movimente lentamente o pescoço e a cabeça. E agora vá abrindo lentamente os olhos. Inspire e expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Você é um ser positivado. Você é um ser de amor, de paz. Você é um ser de luz. Pois bem, amigos, chegamos ao final dessa segunda parte, né? Espero que todos estejam bem, né? Tranquilos. Me perguntaram, eu não lembro quem foi agora, me perguntaram que música é essa que eu uso. Na verdade, eram 2 LPs, né? Do Jean-Claude Marat. Ele toca flauta acompanhado pelo órgão de tubos, né? Da Catedral de Chartres, na França. Isso foi gravado em LP no Brasil. Aliás, foi gravado em LP na época na França, e as edições paulinas lançaram em disco no Brasil. Mas romperam com o contrato, né, e ficou só no vinil mesmo. Aí, como eu tinha os 2 vinis, eu mandei passar, né, para CD, né, e também mantenho, né, ainda um arquivo guardado na nuvem, né, para não perder, né? Então é isso, né? Se alguém tiver interesse, de repente eu posso passar depois, não tem problema nenhum, né? Bom, vamos então passar para a terceira parte desse nosso encontro, que já que nos positivamos, né? Estamos relaxados, vamos doar um pouco também agora.
é o nosso momento de oração. Então você pode, nesse momento, mentalizar as pessoas por quem você quer rezar, né? Os grupos pelos quais você quer rezar, né? Se você quiser escrever o nome, você pode escrever, né? E vamos procurar então, né, levar para outras pessoas, né, esse amor que habita dentro de nós. Eu, mais uma vez, aqui nesse nosso encontro, quero rezar por aqueles que nada têm, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que não têm acesso à medicina, por aqueles que sofrem no continente africano, em várias partes do continente asiático, em várias partes do mundo, especialmente desta cidade do Rio de Janeiro, deste nosso país, o Brasil, desta nossa América Latina. Quero rezar mais uma vez pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais de saúde e pelos cientistas, por aqueles que estão envolvidos na luta contra esse vírus, seja atendendo os pacientes e correndo riscos, seja na pesquisa científica, para que brevemente se encontre, sim, uma vacina, um remédio para combater este mal. Quero rezar pelas pessoas que não têm instrução ou que mesmo tendo instrução ainda não se deram conta da importância desta quarentena. Quero pedir a Deus que aqueles que são contrários não causem mal para a humanidade. Quero pedir que as mentes sejam clarificadas. E quero pedir que os homens compreendam realmente o sentido do amar. A Jéssica Santana está colocando as intenções dela, o padrinho dela, o Raimundo, e cada um de vocês, então, agora, analise ou escreva, coloque as suas intenções. Deus Todo-Poderoso, recebe as nossas orações, recebe cada uma das nossas intenções, derrama sobre nós as tuas graças, as tuas bênçãos, sacia-nos em nossas necessidades e olha principalmente, Senhor, por aqueles que muitas vezes já perderam a própria identidade, mas que Tu conheces, porque são Teus filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém.
Então é isso, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final desse nosso encontro. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? Da Jéssica Santana, da Rose Angelosi, né? Do Cadu Dias, do Vinícius Capícios, da Giane Aragão, da Vanessa Camargo, do Ivan Cristo, do Miguel Maximiano, do Gilberto Ferreira, do Magno Gama, da Bete Cabral, do Roberto Souza, do Ademir Machado, né, da Sara Neves, né, e de todos, né, que estavam assistindo. Muita gente assiste, mas não entra, né, propriamente para assistir. Da Sara Neves, da Vera Malaco, da Ângela Estorino, da Aline Cândido, da Wanda Patrocínio, do Oswaldo Monteal, do William Ossi, da Márcia Custódio, do Tiago Calmão, do Zé Brasileiro Mota, né, da Joyce Isaías, de todos vocês, meus amigos, daqueles que também, né, entram, mas não se identificam, de todos, muito obrigado. E amanhã, novamente, nós estaremos aqui às 18 horas para mais um encontro, né? E vamos continuar ainda amanhã falando um pouco sobre essa obra do Freud, esse artigo, O Mal-Estar da Civilização. Tá bom? Tá? Um grande abraço a todos, pessoal. Até amanhã. Daqui a pouco o vídeo está no Facebook e depois vai estar também no YouTube, no Momentos da História, né? E depois também no Twitter. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau.